Vamos lá, ok? Então, quando eu estava falando sobre ha, ha, hu, ou seja, o ha, né? É lógico que nós temos que respeitar nas questões da religião. Se depois tem uma religião que fala também de um Deus, assim, mas nada, eu tô falando do Lobão, ok? Você vê a música, a composição do rock nacional, ha, ha, hu. Ó, rualização, ha, né? Tá já em questões de que rapidez, nós podemos associar essa palavra com termos de interpretações, compreensões e constatações. Não venha centralizar na sua força absoluta e na sua própria potência. Por isso que eu falo teoria potencialista. O ser humano tem o seu potencial ainda de aniquilar, ficar só o registro respeitável ainda lá um leão, né? Eu falei, tem alguém aí? Tem alguém aí? É lógico que tem alguns filmes aí ligados aos campos troianos, né, que relacionam a história da motricidade e teologia. Tem mais alguém aí? Não é isso que eu falo. Tô perguntando se tem alguém aí. Que há uma diferença. Tem alguém aí? Eu estou perguntando. Então, vamos estudar. Se tem alguém aí nesse tempo pedagógico necessário ou desnecessário, vamos aproveitar nesse tipo de reciclagem. Reciclagem não vou usar o termo não, porque o livro é bom, fazer uma resenha e uma síntese. Muitas vezes já pensar que é lixo, embora onde há um lixo, também há um ciclo orgânico relacionados a esses pareceres ou seja, de plasticidade, ok? Plasticidade. Vamos lá. Aí só estudamos sobre o plástico. Então, a assimilação do conhecimento é uma nova compreensão da educação física, porque eu falei sobre plasticidade e eu falei um pouco aqui Troia, de alguns atores, que o esporte de aventura teve um filme aí no campo cinematográfico. Lógico, nós temos que respeitar o Emerson Fittipaldi, grande empresário, ligado também a baterias, Moura. Outros é o Nelson Piquet, outros ícones, N ícones, que muitas vezes, não vou falar que são aproveitáveis diante de referência, mas nos coloca bem saudável, boas lembranças relacionadas aos campos occipitais, olharmos para trás. A parte occipital, olhar para trás, também não olhar só o campo occipital, o ósseo, olhar para trás como é que era. Aí eu pergunto, você quer estar sendo protagonista, como um gladiador ali, máxima, força máximos? Porque na força máximo, nós vamos achar a nossa repetição. E a nossa repetição, nós vamos ver aonde nós podemos chegar. Ok? É ali que nós aprendemos. Muitas vezes ali naquela arena ali, entre gladiadores e escravos, tem muitos homens e mulheres que estavam só olhando ali, eram escravos, mas tiveram que a inteligência, o conhecimento e a sabedoria de falar, não, vou estar lá com eles. Posso ser um judeu, posso ser de outra raça, ou etnia, ou gênero, na época que coloca os campos prebióticos, eu vou estar no meu tempo livre, como minoria, e a maioria está aqui porque lá é minoria. Então, é lógico que tinha um tipo de Júlio César, que é um termo colocado nos campos imperativos, e também, com todo respeito, e outros apareceres, Marco Aurélio, Marco Paulo, ou seja, o grande, Alexandre o Grande, e coloca destaque. Se foi grande porque fez diferença. Porque foi grande porque também existiu o que? Estudos. Nos seus momentos de guerra tinha, mas tinha um campo da área filosófica, retórica, oratória, a maneira de expressar e discursar diante dos próprios soldados e comandantes. Temos que saber falar para motivar, ou seja, uma frota, ou seja, um sítio de soldados que venha intercalar. Não é desse jeito. Então, os conteúdos ligados aos campos criteriosos, os conteúdos sistematizados e distribuídos dentro do tempo pedagogicamente necessário para a sua assimilação. Então, o tempo disponível, colocamos aqui como colocações e conotações, ok? Então, vejamos como o mesmo conteúdo pode ser tratado em todos os níveis escolares. Ou seja, muitas vezes eu falo de tempo categórico.
tempo livre, tempo aleatório, tempo comprado, tempo sucessório, tempo acessório, ou seja, tempo acessível, vamos colocar. Então o tempo tem vários temas, mas que o próprio tempo vai falar. Se não tem tempo, porque se não tem tempo, mesmo assim ainda, há patamares que possam lembrar de ti, não só no campo occipital, a região atrás, ou seja, mas colocar fatos de percepção visual ligado ao ósseo, ou as questões ósseo, ótios, né? Muitas vezes, ótimo, são outros fatores que vêm relacionar a maneira de que vai relacionando o estudo da linhagem, da cultura. Ó, ET, não é T, o ET, não são os ET terrestres. Eu já vi um tema uma vez de um tema jurídico, controle jurídico. Ali tinha umas referências, ali o autor, do respeito, o jurista, o advogado, colocou lá, somos extraterrestres. Aí eu entendi a palavra ET, o ET. Esse filme é inteligente. ET, etc. Que etc é o quê? Tá ligado ao quê? Os campos etnográficos. Etc que a vida vai continuar. A pesquisa vai ter profundidade. Etnografia, ética, que vai ser relacionada diante de onde nós estamos. Pode ser índios, ou africanos, mexicanos, ou seja, chineses que estão em destaque, investimentos 50 anos, 40 anos, coloca uma evolução espiralada. Né? Essa evolução espiralada é necessário lembrar, né, em questão da explicação. O que é espiralada? São tópicos, topografias, embora nos dá um medo, uma inquietude, uma preocupação quando falamos de topografia, que relaciona também o que? A vontade, o desejo que você não pode ter, essa utopia. Lógico, vai criar uma alavanca e possibilidades metódicas que cria sonhos. Então, historicamente, as formas culturalmente desenvolvidas ultrapassam obstáculos, que sejam em altura ou extensão ou distância. A cultura está em toda parte. Teve uma própria colega ligada à profissão, não, ligado às questões jurídicas, falou que não é a área. Aí eu colhei o ciclo, né, ligado aos campos de testosterona, progesterona. Aí nós colocamos em destaque alguns autores, o Connell, colocamos em destaque a Louro, colocamos em destaque Scott, outros autores que relacionam gênero, que a progesterona falou que na área, ou a própria contestosterona falou, contexto, texto, vamos tirar o X e deixar o S. S fica mais visível ao corpo brasileiro nos seus campos etnográficos, etnocêntrico. Quando ocorre um etnocentrismo numa nação, ocorre o que? Um aprendizado né, ligado às organizações e identificações que vai ter essas imagens, essas margens ligadas à ação tomada no seu cotidiano, prisões, guerras que ocorrem, executações, ou seja, execuções ligadas ao movimento. Isso nós temos que escolher no dia a dia diário o que nós vamos fazer com o movimento. Vamos aproveitá-lo para ser pacíficos, porque a pacificação está ligada à autoridade e a autoridade está ligada à liberdade. Ou seja, aonde há uma pacificação, há uma contradição. O que é melhor entre essas tomadas cotidianas? Lembramos de Ellen, onde fala sobre o que significa cotidiano. Cotidiano é você ter uma observação ligada à leitura. Ellen, estou citando Rollin, a autora que coloca sobre o lazer, 1989. Ok? Entre essas maneiras de executar espontaneamente o movimento, o tempo espontâneo, nos coloca o jogo é um lazer, ou o jogo ele é espontâneo como tempo livre, ou o tempo livre é uma consciência que vai ser eminente e inerente ao próprio ser humano. Quando está em qualquer lugar, você sendo empresário ou dono, qualquer tipo de empresa, você pode ter a minoria pequena de trabalho, mas mesmo assim vai haver preocupações, que você trabalhou, se esforçou ou estudou. Aí fica aquela lei, né, da gravidade, aquela preocupação, sempre dar uma olhada nos campos de operatividade, legalidade,